Educação patrimonial, a chave para preservar os bens na sua família. Isto porque a formação patrimonial da família brasileira é algo muito recente. O Brasil, durante 300 anos, desde a sua descoberta, 1500 a 1822, ele viveu no Brasil colônia. A coroa portuguesa que comandava todas as ações aqui, e o foco era justamente a exploração das riquezas. Pau-brasil, ouro, borracha, e tudo com mão de obra escrava. Então, isto marcou o primeiro momento do acontecimento brasileiro, do ser brasileiro. Então, a exploração da coroa portuguesa. Quando há independência, em 1822 até 1889, com a proclamação da República, digamos assim, o Brasil viveu o Império. E também neste momento é que a gente tem um incentivo para a migração de povos europeus, uma vez que há o término do sistema escravocrata, que era a mão de obra vigente. Os imigrantes, principalmente italianos, alemães, portugueses, espanhóis, japoneses, sírio-libaneses e outros povos, vieram para determinadas atividades específicas, mas principalmente incentivados, seja pelo governo brasileiro e fugindo, seja de guerra, de problemas lá da sua origem, e vieram desenvolver a agricultura aqui no Brasil, principalmente. É o exemplo clássico do café em São Paulo, ou da uva no Rio Grande do Sul, principalmente na região serrana, em função climáticas e assim por diante. Mas estes povos, depois que houve o processo de industrialização, nós tivemos um êxodo rural para as áreas de industrialização, uma vida na cidade que não era uma vida recomendável, vivia-se em cortiços, com muitos problemas sociais, e quem se progredia tinha o sonho da casa própria. Nós estamos aqui já na República de Vargas, lá pela década de 30 do século passado, o sonho com a casa própria. Na década de 50 do século passado, 1950, a gente tem a expansão da fronteira agrícola. É quando os povos sulistas, principalmente Rio Grande do Sul e Paraná, vão para a região de Mato Grosso do Sul, para desenvolver a atividade agrícola, focada principalmente em grãos, soja, milho, mas também em pecuária, em outras atividades. E aí se dá uma expansão muito grande dessa região. Hoje, por exemplo, o Brasil é um dos principais exportadores do mundo na área de soja. E a grande produção se dá no estado do Mato Grosso, por exemplo. E há, obviamente, outros exemplos. Nós temos o segundo ou terceiro maior contingente de rebanho bovino do mundo, que também está nessa região, aí entra Pará, Rio Grande do Sul. Enfim, o Brasil é um grande produtor também nessa área. Mas, se a gente for analisar, essa região está na segunda ou terceira geração. Então, você fala com quem tem 30 anos hoje nessa área, é o avô que desbravou, o pai que desenvolveu, e agora ele está podendo dar uma dinâmica de gestão, de organização, de assim por diante. É aí que entra toda uma preocupação da educação patrimonial, de como evitar o paradigma, porque se o bem, seja o bem urbano ou o bem rural, permanece no nome da pessoa física, quando essa pessoa física falece, tem que ser submetida ao inventário. E é esse paradigma de ter o bem no próprio nome que a gente tem que quebrar. Assim como a educação financeira já acabou com aquele paradigma que o dinheiro tinha que ficar embaixo do colchão, não é mesmo, doutora Cristiane? Exatamente. E olha como a educação patrimonial é importante, né? Dados recentes, agora de 2025, da Global Health Report, nos diz que o Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial de volume de riqueza a ser transferido entre gerações nas próximas décadas. É dizer que o brasileiro, ele aprendeu a educação financeira, né? Então, quando se falava em guardar dinheiro no colchão, né, de ter o sonho da casa própria, isso era uma sementinha ali, né, da educação financeira. E a gente evoluiu muito nesse aspecto. Então, hoje, nós brasileiros temos uma plena compreensão de como é importante a gente não só ganhar dinheiro, né, mas também saber
aplicar esse dinheiro para que em algum momento esse dinheiro comece a trabalhar para nós e não o contrário. Isso é educação financeira e é muito importante, porque foi ela que permitiu que o brasileiro conquistasse o sonho da casa própria, por exemplo, né? Mas agora a gente está num outro momento, numa outra etapa. Não basta apenas você ganhar dinheiro, não basta apenas você construir o seu patrimônio, você precisa saber como fazer isso com inteligência, com estratégia patrimonial. Porque se você não fizer isso, é o tempo da sua vida que você dedicou para construir esse patrimônio que vai para o ralo, né? Então, nós precisamos honrar todo o seu sacrifício. E existe a forma certa, a maneira correta de você trabalhar com essas questões de organização e de proteção do seu patrimônio, inclusive para perpassar para as próximas gerações. Mas isso tudo passa por onde? Pela educação patrimonial. Então, é muito importante você entender que você precisa de conhecimento a respeito de educação patrimonial, para que você entenda como colocar a educação patrimonial ao seu favor, a favor da sua família e das próximas gerações. Até porque, doutor Nair, quando a pessoa não tem educação patrimonial, ela sofre, ela padece de uma coisa chamada inventário, não é mesmo? Exatamente. Porque as pessoas que ignoram esses conhecimentos básicos acabam utilizando técnicas muito ultrapassadas de querer resolver ou proteger o seu patrimônio, fazendo a doação para filhos, fazendo testamento, fazendo seguro. Nada disso evita o inventário. O inventário, ele destrói de 15 a 20% de todo o seu patrimônio, o patrimônio que você construiu ao longo de toda a sua vida, com todo o seu esforço de trabalho. E se tiver que vender bens ainda para poder pagar as despesas do inventário, o custo do inventário pode chegar até 40%. Imagina, trabalha a vida toda e até 40% do seu patrimônio vai para a mão do Estado. É justamente isso que a educação patrimonial vem resolver. Assim como a educação financeira, a educação previdenciária já resolveram outras questões. O nosso esforço é com a educação patrimonial. Testamento não resolve inventário, testamento complica o inventário, porque ele torna o inventário judicial, muito mais burocrático, mais caro e mais demorado. A doação, você vai pagar muito mais caro, porque a doação, a base de cálculo é o valor atualizado do bem. Imagina uma fazenda que está no seu imóvel, no seu imposto de renda por 200 mil, porque o pai ou a mãe, a família comprou há 15 ou 20 anos, hoje vale no mínimo 30 milhões de reais. Então, os 8%, que é o tributo normalmente que se paga, ele não vai incidir sobre os 200 mil que está no imposto de renda, mas sim sobre os 30 milhões de reais, que é o valor de mercado. E existe forma mais inteligente, mais barata e legal de você resolver esse problema. E quem faz seguro também para pagar as despesas do inventário não tem lógica. O seguro ele tem que ser feito para que o dinheiro vá para a mão dos filhos, dos familiares, quando você não estiver mais aqui, para que eles possam ter condições de fazer face, de enfrentar as despesas que vão surgir decorrentes da sua ausência. Então, a lógica é você institucionalizar o patrimônio da sua família. É isso, inclusive, que já fez o Silvio Santos. Ele faleceu em agosto do ano passado e não se ouviu falar de inventário, nem de problema. Ele já deixou tudo organizado em vida. E isso é possível você fazer com seus imóveis urbanos, com seu imóvel rural, da família, e fazer com que esse patrimônio preserve-se dentro da família, do núcleo familiar, e a próxima geração vai começar de onde você terminou e ela vai ficar muito melhor. E a próxima geração ainda melhor. E isso é o que a gente chama justamente de você constituir o seu legado. Imagina o seu neto dizendo o seguinte: tudo isso daqui graças ao meu avô, que teve a iniciativa de institucionalizar o patrimônio no núcleo da nossa família e ele não se dispersou, ele permanece e cresce. Este é o objetivo da educação patrimonial. Olha, a educação patrimonial, ela não vai só evitar o inventário, né? E isso é muito importante,
mas ela também vai ensinar os seus filhos, os seus netos, a preservar o patrimônio que você construiu com tanto suor. Vai fazer com que a sua família enriqueça geração após geração. E por que a educação patrimonial proporciona isso, né? Porque os seus filhos, eles vão partir de um lugar melhor do que o que você construiu, do que o que você começou, né? Então a gente constrói todo um patrimônio ao longo da vida, não é só para a gente, não é mesmo? Claro que a gente pensa assim no nosso conforto, a gente pensa na nossa velhice, mas não é só isso, né? É muito gratificante a gente olhar para os nossos filhos e pensar: poxa, meu filho não vai precisar passar pelo que eu passei, ele vai ter mais oportunidades que eu, ele vai ter uma chance maior do que eu tive para construir, para construir mais, para ir além. E a educação patrimonial vai dar as ferramentas necessárias para que isso aconteça, tá bom? Então, para que haja essa mudança na sua vida, na vida da sua família, é necessária a educação patrimonial. Perfeito. Tudo isso e muito mais, nós estaremos te apresentando no seminário online gratuito que nós estaremos fazendo nos dias 21, 22 e 23 de julho de 2025, às 20 horas de Brasília e às 19 horas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nos acompanhe aqui nas redes sociais, nos acompanhe no seminário, porque esses detalhes eles estarão sendo explicados com profundidade para que você forme o seu conhecimento e tome a melhor decisão na proteção do patrimônio da sua família, da sua herança, da sua sucessão, dos seus negócios.